Pomerode Auto Center, há 25 anos, levando ao cliente as melhores marcas do mercado. Aqui você encontra todo tipo de acessório para seu veículo, além de balanceamento de pneus, geometria, reformas e muito mais. Faça uma visita em nossa loja, na rua 15 de novembro, 964 no centro. Fone 997 17 5677. Açougue Verdureiro do Italiano, desde 1990, com as melhores carnes, verduras fresquinhas e produtos das melhores qualidades que você só encontra aqui, no Italiano. Venha conferir toda a nossa linha de pertinho. Rua Luiz Abre, 1052 Centro, fone 3387-2539. Olá, uma boa tarde a todos. Está começando mais uma edição do Giro Semanal, o seu resumo de tudo o que aconteceu em Pomerode e na região. Confira o que é destaque hoje. Acidente é registrado no centro de Pomerode. Materiais doados para o Botafora são furtados em Pomerode. Rede Feminina promove caminhada do Outubro Rosa. Comentarista da Rádio Globo CBN conversa com a TV JP. Os destaques do esporte, previsão do tempo e muito mais a partir de agora no seu Giro Semanal. Um atropelamento foi registrado no fim da manhã desta sexta-feira, no centro de Pomerode. A colisão foi entre um carro e uma bicicleta e aconteceu na rua Luiz Abre, próximo à rua Frederico Vegue. Segundo relatos de testemunhas, o ciclista seguia pela ciclovia quando foi entrar na rua Luiz Abre pela faixa de pedestre. Ele teria entrado na via sem olhar para os lados e, portanto, não viu um Gol, que seguia no sentido bairro-centro, tornando a colisão inevitável. O ciclista foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode e depois encaminhado ao hospital com escoriações. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência. Durante essa semana, vários moradores de Pomerode entraram em contato com o SAMAI para relatar furtos que aconteceram dos materiais que foram deixados para a campanha Bota Fora Sustentável, o que gerou muita indignação da comunidade, já que muitos desses materiais depois vão ser doados para pessoas cadastradas na assistência social. O SAMAI já informou que entrou em contato com a polícia e registrou um boletim de ocorrência. E muitas das pessoas também já afirmaram que não vão deixar mais os materiais nas ruas e sim levar diretamente para a usina de triagem. Lembrando, mais uma vez, que muitos dos materiais que puderem ser aproveitados vão ser destinados às pessoas que precisam e que estão cadastradas na assistência social. O SAMAI orienta também que, caso alguém flagrar alguma situação de furto desses materiais, entre em contato com a Polícia Militar ou com a própria usina de triagem. E as ruas de Pomerode ficaram rosa neste sábado. Isso porque a Rede Feminina de Combate ao Câncer promoveu no dia 20 a tradicional caminhada do Outubro Rosa. Cerca de 50 pessoas participaram do evento. A concentração e a partida da caminhada foram na própria sede da Rede Feminina. Antes de tudo começar, os participantes se reuniram no estacionamento do local e formaram um coração, homenageando o tradicional mês de prevenção ao câncer de mama. A saída da sede, que fica localizada na rua Hermann Wegge, foi por volta das 9h30 da manhã, passando pela rua Paulo Zimmermann, depois na rua Luiz Abre, voltando pela rua Arthur Reinert e retornando para o local de saída. As participantes, em sua maioria mulheres, estavam trajando roupas cor-de-rosa, brancas e segurando balões e guarda-chuvas da cor que simboliza o mês preventivo. Ainda na caminhada, um panfleto sobre os serviços da Rede Feminina de Combate ao Câncer foi distribuído a quem estava caminhando pelas ruas da cidade. E entre os dias 22 e 26 de outubro, o curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau promoveu a sua terceira semana acadêmica, com vários convidados de renome do jornalismo. Um deles foi Heraldo Leite, da Rádio Globo CBN, que cobriu nada mais nada menos do que 10 Copas do Mundo. E ele concedeu uma entrevista para a nossa equipe. Confira. Heraldo, você cobriu 10 Copas do Mundo desde 1982, claro, muitas conquistas, também muitas derrotas, vexames, como em 2014. Para ti, se fosse escolher uma mais marcante e uma mais vexatória, uma mais que você vai se lembrar, claro, a gente já deve imaginar a resposta que deve ser a de 2014 naquele Mineiraço. Se você fosse elencar a melhor e a mais triste cobertura de Copa do Mundo que você fez até agora, nessas mais de 10 coberturas. Eu vou te decepcionar, não foi o 7-1 não, a pior. Mas vamos começar pela melhor. Para mim, a melhor cobertura, onde eu me senti mais dentro da cobertura da seleção foi de 82. Por duas razões principais. Primeiro, que era a minha primeira Copa. Eu estava com toda aquela emoção de ter chegado a uma Copa do Mundo. O jornalista é como o jogador de futebol. Quando ele chega à seleção, é o máximo.
E eu estava chegando, depois de 5, 6, 7 anos de jornalismo, a uma primeira Copa do Mundo. Então eu fiquei tão emocionado até na transmissão do primeiro jogo que eu fiquei rouco 3 dias. Fiquei sem poder trabalhar. Só fui voltar a trabalhar no segundo jogo, que foi 5 dias depois do primeiro. E segundo, porque aquela seleção era fantástica. Do ponto de vista técnico, com craques na acepção da palavra, Zico, Falcão, Sócrates, Júnior, Leandro, Luizinho, Oscar. Era uma seleção de quase 11 craques, que é muito difícil de acontecer. E esses jogadores permitiam, apesar de todo o cartaz que eles tinham, o contato com a imprensa. Ou seja, a nossa cobertura era boa. A gente tinha todos os dias boas histórias para contar da seleção. Então foi a Copa mais marcante para mim, embora o Brasil não tenha sido campeão. Por um desses caprichos do destino, o Brasil perdeu para a Itália de 3-2 e foi eliminado da Copa. Para mim, a pior Copa, a pior seleção, a pior cobertura de Copa foi em 90 na Itália, porque aquela seleção era uma verdadeira baderna, uma bagunça. Foi a primeira Copa do Romário, o Romário já era um craque, e ele tinha se machucado, a comissão técnica não se entendia, não ia levar o Romário forçou uma barra, levou o fisioterapeuta dele, contra a vontade do médico. Na concentração da seleção habitavam praticamente dentro, junto com os jogadores, empresários de toda sorte que vendiam jogadores antes da Copa do Mundo. Então era um time totalmente descompromissado com a verdade do futebol brasileiro e com a própria competição com a Copa do Mundo. Até o técnico Lazzaroni, depois da Copa, foi negociado, arrumou um clube na Itália, foi dirigir a Fiorentina. Então essa foi a pior seleção de todas. O 7-1, o jogo foi uma decepção, foi uma grande marca decepcionante para o Brasil. Mas foi tão decepcionante quanto a final da Copa de 98 na França, quando a gente tinha tudo para ganhar a Copa, tínhamos quase que uma certeza de que o Brasil seria campeão do mundo, e aquele piripaque do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, acabou tirando toda a concentração do time e o Brasil perdeu para a França por 3-0. Então foram duas grandes decepções futebolísticas, a de 98 e a de 2014, pelos 7-1, pelas condições do 7-1. O Brasil não merecia levar aquela surra que levou da Itália, da Alemanha, porque tinha um grande time, mas a perda do Neymar, nas condições em que aconteceu, com todo aquele trauma que ele sofreu, a agressão covarde do jogador colombiano Zúñiga, tudo aquilo que se passou naqueles dias que antecederam o jogo contra a Alemanha, fez com que a seleção perdesse o foco e levasse uma goleada cachapante que ficou na história. Mas não reputo como sendo a maior decepção do Brasil, o jogo sim, mas a Copa não, porque o Brasil fez uma boa Copa do Mundo. E agora nós seguimos para um rápido intervalo aqui no Giro Semanal e na sequência voltamos com Bob Gonçalves trazendo os destaques do esporte. Pomerode Auto Center, há 25 anos, levando ao cliente as melhores marcas do mercado. Aqui você encontra todo tipo de acessório para seu veículo, além de balanceamento de pneus, geometria, reformas e muito mais. Faça uma visita em nossa loja, na rua 15 de novembro, 964 no centro. Fone 997 17 5677. Açougue Verdureiro do Italiano, desde 1990, com as melhores carnes, verduras fresquinhas e produtos das melhores qualidades que você só encontra aqui, no Italiano. Venha conferir toda a nossa linha de pertinho. Rua Luiz Abre, 1052 Centro, fone 3387 2539. Estamos de volta com mais um bloco do Giro Semanal, agora com o Bob Gonçalves, que vai falar um pouquinho do esporte nesse final de semana. Nós começamos falando que teve algum cancelamento, né, para esse final de semana, no sábado e no domingo. É isso aí, Isadora. Boa tarde a você, internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, também nas redes sociais. Exatamente como você falou, tivemos aí hoje pela manhã 2 cancelamentos, né, de 2 campeonatos aqui da nossa cidade, né? Começando hoje à noite, lá no campo do Formigueiro, haverei mais uma rodada, a 6ª rodada do 10º Campeonato Municipal de Veteranos de Futebol de Set Society, e devido às chuvas aí a rodada então foi cancelada. Da mesma forma, no domingo, dia 28 de outubro, o 2º Campeonato de Bairros de Futebol de Campo, a rodada ia acontecer lá no Caramuru, lá no estádio Alípio Nunes, também aí foi
cancelado. Uma nota importante é que no Jornal de Pomerode, né, foi colocado que essa rodada de domingo aconteceria, mas como a rodada foi cancelada hoje pela manhã, e a nossa edição fecha sempre às quintas-feiras, então vai sair no jornal que vai ter essa rodada, mas na verdade então ela foi cancelada, esse jogo é de domingo transferido para a próxima semana. Certo, mas nem por isso não tem esporte esse final de semana, já que começa hoje o Campeonato Feminino de Futsal, né, Bob? Exatamente, né? Primeira rodada aí do 10º Campeonato Municipal de Futsal Feminino. Hoje, lá no ginásio Ralph Knesel, vai ter um jogo às 7h30 da noite. O Amigos do Pinguim enfrenta o Feminino Porat. E amanhã vai ser complementada aí essa primeira rodada, às 4h30 da tarde também, lá no ginásio Ralph Knesel, o Inter enfrenta o Almirante Barroso. E sábado é dia de decisão, já que vai ser decidido o campeonato interno da Associação Juventus, né, Bob? É verdade, né? O 5º campeonato interno da Associação Juventus, lá no Rega 3, teremos aí 2 partidas, começando aí pela decisão do 3º lugar, o Real Tubarão enfrenta a Chapecoense, e às 4 horas tem Brusque, América e Beck, né, pela grande final aí dessa competição. Lembrando que a Chape e o América jogam pelo empate, uma vez aí que venceram os confrontos de ida, né? Essa final é feita em ida e volta, né? Então aí a Chape e também o América então jogam pelo empate. Então todos os caminhos levam amanhã a Associação Juventus lá no Rega 3 para essa grande final. Certo, e no domingo também tem decisão, né, Bob? É verdade, tem a final da Oliclubes 2018, né? Durante muitos meses aí os clubes e sociedades de Cacetinho de Pomerode brigaram pelo título, né? Disputaram diversas modalidades. Com a final, então, nesse domingo, lá no Clube Esportivo e Recreativo Vasco da Gama, lá no Wunderwald. Ainda vão ser disputadas algumas modalidades, né? Como a competição do Serrador, Shopping Metro, Forlstern, o Linguiça, né? Que é o Alleswurst, e também a garota Oliclubes. E logo após, os vencedores aí vão ser premiados, a gente vai conhecer aí o campeão da Oliclubes 2018. Com certeza promete fortes emoções esse final de semana. E nós ficamos por aqui com mais um bloco do Giro Semanal. Na sequência, voltamos com a previsão do tempo. Pomerode Auto Center, há 25 anos, levando ao cliente as melhores marcas do mercado. Aqui você encontra todo tipo de acessório para seu veículo, além de balanceamento de pneus, geometria, reformas e muito mais. Faça uma visita em nossa loja, na rua 15 de novembro, 964 no centro. Fone 997 17 5677. Açougue Verdureira do Italiano, desde 1990, com as melhores carnes, verduras fresquinhas e produtos das melhores qualidades que você só encontra aqui, no Italiano. Venha conferir toda a nossa linha de pertinho. Rua Luiz Abre, 1052 Centro. Fone 3387 2539. Nós estamos de volta com o último bloco do Giro Semanal, trazendo a previsão do tempo para os próximos dias. O sábado deve ser de sol com possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima deve ser de 16 graus e a máxima de 28 graus. Já o domingo deve ter praticamente a mesma configuração no tempo, né? Apenas com diferença na temperatura. A mínima deve baixar um pouquinho e ficar em torno de 12 graus e a máxima em torno de 20 graus. Já a segunda-feira vai ter o retorno do sol, né? Sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve ser de 11 graus e a máxima de 20 graus. Lembrando que Santa Catarina tem um ciclone extratropical passando pelo estado, mas que está perdendo força ao longo dos dias e aqui no Vale não deve ter tantos impactos. E ficamos por aqui com mais uma edição do Giro Semanal, o seu resumo de tudo que aconteceu em Pomerode e na região. Um excelente final de semana e até semana que vem.